A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá amigos, de volta com o nosso programa Tema Livre aqui na Nova LTV, hoje solito, acompanhado, claro, do nosso amigo Alaicel aqui nos bastidores. Marcel, esta semana eu estive em Florianópolis, na TV Barriga Verde, e mais um grande passo na minha vida profissional foi dado. Ajustamos a participação no portal da TV Barriga Verde, com uma coluna diária. Também estamos alinhavando uma participação na TV aberta, com possibilidades de comentários eventuais na TV aberta. E já temos, claro, uma parceria já de quase 2 anos na Rádio Band de Lages com o Band Notícias. Enfim, isso acrescenta em mais um desafio, porque a gente está ampliando o nosso espaço de formador de opinião, Céu. Além aqui da Nova Era TV, nós temos, como já disse, a Rádio Band FM, e no campo da opinião política, a gente tem exercido também nestes portais ligados a esse tipo de informação em alguns pontos do estado. Já há muitos anos no portal DI Regional de Chapecó, no Jornal Diário do Iguaçu, também aqui na Serra, através dos meus espaços, né, o meu blog, o paulochagas.net, o portal Lages Hoje, a própria Nova Era. E recentemente nós temos um contrato também com o portal Litoral Sul de Criciúma, um dos maiores portais de notícias do sul do estado, e agora então alinhavando com a grande Florianópolis. Isso nos dá uma condição de uma opinião estadualizada, e nós estamos exatamente nos fortalecendo neste campo para dar continuidade aos nossos projetos futuros. Apenas um registro então, para que as pessoas entendam e saibam o que a gente está hoje oferecendo em termos de trabalho no nosso campo. Sem contar, claro, todos os espaços que eu tenho na área de assessoria de imprensa e ainda as minhas redes sociais, que a gente consegue ampliar ainda cada vez mais o nosso produto. Pois é, Céu, nós comentávamos aqui que as eleições estão chegando, o pleito de 2 de outubro, sem ser neste domingo, no próximo, estaremos acompanhando então todo esse processo eleitoral e infelizmente estamos repletos de temores, de suspeitas, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Se as coisas estivessem transcorrendo de forma tudo natural e normal, digamos assim, nós não teríamos nenhuma temeridade e obviamente o resultado das urnas que o eleitor postar nelas teria que ser o respeitado. Mas seja como for, esse temor ocorre não porque simplesmente há um candidato A ou um candidato B, né, nessa polarização das eleições. Esse temor há exatamente quando vem decisões diferentes do próprio judiciário envolvendo as eleições, e lá estão pessoas que têm um partidarismo praticamente ligado a um dos candidatos. E a gente percebe isso no dia a dia, com uma perseguição direta em cima dos conservadores. E, aliás, eu comentei na TV Barriga Verde, nesta quinta-feira, que eu fiz um ao vivo, falando do caso do Luciano Hang, o empresário Luciano Hang, que é um dos mais visados, porque ele é um dos maiores apoiadores nacionais do presidente Jair Bolsonaro, e ele se veste caracteristicamente, né, de verde e amarelo, e usa as redes sociais para fazer as suas alusões ao conservadorismo, né, à família, entre outras coisas, mas ele tem sofrido uma perseguição, ele e outros empresários. Tanto é que há pouco mais de 30 dias a Polícia Federal esteve na sua residência, né, e ele mais uma vez também teve as contas sociais das redes sociais bloqueadas, e ele tem buscado junto ao STF
e também ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para que a Justiça, assim, devolva-lhe as redes sociais, mas imagine, os mesmos do Supremo que bloquearam vão ter que julgar o desbloqueio, então é uma coisa mais estapafúrdia que a gente vê em termos de justiça no Brasil. Então tudo isso nos causa uma temeridade muito grande, e nesta quinta-feira, Céu, acompanhando alguns comentários na rede Jovem Pan, eles comentavam de que o Partido dos Trabalhadores, o PT, e também o próprio candidato Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando que não vão apresentar o plano de governo antes das eleições. É uma coisa curiosa, porque isso é o que a lei faculta, você tem que ter um plano de governo. Obviamente tem um esboço de um plano registrado assim a toque de caixa, mas o verdadeiro plano de governo eles disseram que vão fazer depois das eleições, ou seja, eles acham que já estão com a eleição ganha e aí vão implantar num plano de governo sem que o povo saiba antes. Eles alegam que, digamos assim, os adversários iriam aproveitar as ideias deles, né? Então eles não querem divulgar as ideias do seu plano antes, né? E aí vá lá saber o que é que eles estão pensando para o Brasil, caso eles sejam eleitos, o Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito presidente da República, diante de todas essas conturbações do processo eleitoral. A gente sabe de tudo. Mas, enfim, dá para imaginar o que vem lá na frente com o plano de governo, desse jeito, sem ser anunciado antes, sem que o eleitor saiba. É lógico que eles não querem exatamente que o grande mote do eleitor saiba o que eles pretendem para o Brasil. Então, e a Justiça Eleitoral deixa por isso mesmo, não tem problema, pode ser para depois. Então é uma coisa mais esdrúxula o que ocorre hoje em termos de processos eleitorais aqui no Brasil. E também a gente não consegue entender onde é que arrumam esses índices de pesquisas colocando Lula lá na frente, ganhando em primeiro turno, quando o homem não consegue dar um passo na rua sem ser achincalhado, sem ser xingado, né? Isso quando não atiram ovos para cima dele. Mas enfim, e a gente acompanha a diferença de um candidato para outro, em que um carrega milhões de pessoas atrás dele e aparece multidões e multidões apoiando, e o outro uns pingadinhos assim, né, a cada encontro, a cada reunião, e ele consegue apenas expor as suas ideias em bolhas onde as pessoas estão realmente alinhadas ao propósito deles e nada mais. Mas há também pesquisas colocando o inverso, há pesquisas que colocam que Jair Bolsonaro tem condições também de vencer no primeiro turno. E diante de tantas informações, a gente quase não sabe mais no que acreditar. Resta torcer para que todas essas falações e suspeitas sobre as urnas, Céu, nessas eleições não sejam reais, embora haja uma temeridade muito grande em tudo isso, mas que as coisas aconteçam de forma limpa, transparente e que vença realmente aquele que merecer a intenção de voto do eleitor. Até nem vou falar muito mais nisso, porque são coisas nacionais. Eu quero buscar os assuntos um pouco da Serra Catarinense para fechar esse primeiro bloco. Eu estava ontem lendo na revista Expressiva e me surpreendi que até eu não sabia que nós temos 24 candidatos a deputados estaduais na Serra Catarinense. Eu contava 13, né, que eu ouvi colegas falando, li, fui me informando, mas a revista trouxe 24. Tem lá uma senhora, inclusive, que é a faxineira, não sei de onde, mas é candidata a deputada estadual. Mas não tem problema, a democracia é aberta para todo mundo, não importa quem seja a pessoa e a função que ela exerça. Não quero desmerecer ninguém, mas o que eu quero dizer é que esse montante de candidatos aqui na Serra Catarinense, obviamente há um risco de que todos morram abraçados nessas eleições, e nós na Serra Catarinense temos uma real possibilidade de não fazer nenhum representante. Então, esse é um temor, né, de tanta gente ambiciosa em buscar esse espaço e não se tocam, que acabam um tirando o voto do outro
E a Serra, que é o mais importante, a representatividade política, fica em segundo e terceiro planos, gente. Esse absurdo nós estamos vivenciando nessas eleições, mas vamos torcer para que pelo menos a gente consiga ter um representante. Há risco também de não termos nem deputado federal. Carmen Zanotto precisa de uma grande votação, é a que está mais, digamos assim, em condições de ser eleita, não desrespeitando os demais candidatos a deputados federais aqui da Serra Catarinense. Mas é uma realidade, um tirando o voto do outro, e não estão preocupados exatamente com a nossa representatividade aqui na Serra. O Céu até comentou comigo que eu devo gravar o meu programa na segunda-feira após as eleições, e tudo isso, se as coisas acontecerem, eu vou relembrar aqui no nosso bate-papo, tá bom? Eu volto em 2 minutos e vamos dar uma analisada a respeito dos nossos candidatos ao governo do estado de Santa Catarina neste segundo bloco. Até já! E aí galera, bora conhecer o Centro de Educação Aprender Brincando? Vem! Aqui a gente aprende brincando, a ler, escrever, fazendo continhas e compreendendo o mundo. Aqui construímos o conhecimento em conjunto de forma lúdica e interativa, para sermos agentes críticos e com autonomia na sociedade em que vivemos. Contamos com turmas de diferentes tamanhos, do maternal até o 9º ano. Temos um material didático próprio e adaptado à nossa metodologia, já incluído na mensalidade. Além das disciplinas curriculares, temos aulas de inglês, música, filosofia, informática, cidadania e ética desde pequenos. A partir do 6º ano, estudamos em salas ambientes, organizadas por áreas do conhecimento. Venha nos fazer uma visita e conhecer a escola que faz a diferença. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Posto Copacabana, você abastece com combustível de qualidade, tem o melhor atendimento e ainda desfruta de uma grande loja de conveniências. Vem fazer uma visita e abastecer conosco. Posto Copacabana, Avenida Belisário Ramos, Lages, Santa Catarina. Muito bem, estamos na segunda parte do nosso programa Tema Livre e a gente tem falado sobre as pesquisas nacionais, mas claro, também temos as estaduais. Aqui em Santa Catarina nós estamos acompanhando todo o pleito e algumas pesquisas colocam um candidato lá em cima, na outra pesquisa ele está um pouco abaixo e quer dizer, dá a impressão de que há um controle direto sobre alguns institutos no estado de Santa Catarina. Aliás, o presidente do Congresso, Arthur Lira, nesta semana, chegou a falar até em punições aos institutos de pesquisa que erram em demasia. E é uma realidade, né? Nas eleições passadas nós acompanhamos erros absurdos nas eleições e ficou por isso mesmo, né? Agora, se fala em o Congresso aprovar uma lei que possa punir os institutos que acabam cometendo erros e desfavorecendo um candidato e o outro, quem sabe, né? São questões que as pesquisas acabam induzindo ao eleitor para o voto útil
e a gente acaba cometendo esses erros, né? Em termos de análise em Santa Catarina, Céu, nós estamos mais ou menos entendendo que vamos ter, obviamente, o segundo turno. Isso é decidido. Não tem como um candidato, a não ser que as pesquisas estejam completamente erradas. Mas numa última pesquisa do Instituto IPEC, divulgado pela co-irmã aqui da Nova Era TV, a NSC, encomendada pela NSC, que é o antigo Ibope, né? E traz, então, a liderança, ou pelo menos junto com 20% ali nas pesquisas, o Jorginho Melo e o Carlos Moisés. Então, tecnicamente, a gente imagina que os dois estejam encaminhados para chegar a um segundo turno. Carlos Moisés, hoje, é o governador licenciado, busca a reeleição, e Jorginho Melo é um senador do PL que busca o espaço no governo de Santa Catarina. Logo após esses nomes, aparecem o de Esperidião Amin, em terceiro colocado, logo em seguidinha o Jean Loureiro, e depois o candidato do PT, Décio Lima. Mas Jean Loureiro e Esperidião Amin, ainda pela margem de erro da pesquisa, têm condições de chegar, né? Quer dizer, está totalmente aberto hoje o segundo turno, e quem sabe poderemos inclusive ter surpresas. Há quem diga que Carlos Moisés poderá nem aparecer no segundo turno. Carlos Moisés é o governador. Ele está perdendo muito espaço, há muitas divergências internas na condução da campanha, envolvendo inclusive o MDB, e eu já falei aqui várias vezes no nome de Antídio Lunelli, que é o ex-prefeito de Jaraguá do Sul. Ele fez o sacrifício de largar a prefeitura com 1 ano e 3 meses de administração para ser o candidato ao governo pelo MDB, e ele tem muitos seguidores. Ao lado dele ainda tem a Ivete Silveira, a viúva do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que assumiu inclusive o Senado por 4 meses, no lugar agora de Jorginho Melo. Então vocês vejam quantas interferências tem a campanha de Carlos Moisés, com a liderança da Ivete Silveira, trazendo um monte de MDBistas, Antídio Lunelli também com uma série de MDBistas com ele, e ainda muitos MDBistas contrários à indicação do Udo Doller, lá de Joinville, como vice de Carlos Moisés. E, além disso, a prepotência de Carlos Moisés de forçar uma situação em não querer Antídio e sim Udo Doller. Então, hoje há uma dissidência dentro desta coligação, muita gente saltando fora, e não se sabe exatamente como Carlos Moisés ficará nessas eleições. Ele tem, sim, grandes possibilidades de ser a estar no segundo turno, mas daí lá no segundo turno não se sabe como o eleitorado deverá proceder. Eu imagino que, se for com Jorginho Melo, com o apoio do presidente da República, também do Luciano Hang, que tem toda uma persuasão enorme no estado de Santa Catarina, ele pode chegar a vencer essas eleições, sobrepondo a Carlos Moisés. Jean Loureiro também tem um grande passado de gestão através da Prefeitura de Florianópolis, em que ele conseguiu lá fazer grandes trabalhos, e é nesse ponto que ele tem buscado dar projeção à sua campanha, com a apresentação dos seus produtos, das suas realizações na capital, em Florianópolis, e traz um vice lá do oeste do estado, né, o Heron Giordani, um jovem promissor também, que teve grande destaque na atuação dele na Casa Civil, junto ao governo de Carlos Moisés. E aí, a experiência de Esperidião Amin, que já foi governador por 2 oportunidades, deputado federal, senador, é indiscutível a experiência de Esperidião Amin, mas também dá para entender que ele já é uma pessoa que talvez tenha que dar espaço para novas lideranças no estado de Santa Catarina. E aí, ainda eu quero falar um pouquinho do Décio Lima, o candidato do PT. Eu não sei o quanto ele consegue agregar nas suas campanhas a participação de Lula, uma vez que Santa Catarina, praticamente 70% do eleitor não vota no PT, não adere à esquerda, né, e tem uma preferência pela direita com o Jair Bolsonaro. Então a gente fica imaginando que a participação de Lula na campanha de Décio mais atrapalha do que ajuda. Então será mais ou menos nesse sentido.
E para a gente um pouquinho finalizar o nosso trabalho de bate-papo de hoje, falando dessas eleições, a questão do Senado. Nós temos 2 nomes despontando para o Senado da República, uma vez que só um será eleito por estado. E João Raimundo Colombo, ex-prefeito de Lages, ex-deputado federal, ex-governador, ex-senador, inclusive, está na liderança, né, conforme os apontamentos desta última pesquisa do IPEC, com o dobro de percentuais acima de Jorge Seife, que é o indicado também de Jair Bolsonaro, e também tem o apoio do velho da van, do Luciano Hang. E o que a gente tem sentido diante destes números da pesquisa é de que talvez não esteja havendo tanta transferência como houve nas eleições de 2017 para 2018, né, em que os candidatos ligados a Bolsonaro tiveram uma cachapante vitória. Nós temos o exemplo do próprio Carlos Moisés, né, o governador atual, que foi eleito na cola do presidente e logo depois, então, como dizem o ditado do gaúcho, virou o coxo e acabou mudando a sua participação partidária e aí praticamente ignorou o governo federal. Então são coisas que a gente está acompanhando. Eu acho até que se não mudarem esses índices, Raimundo Colombo certamente será o senador indicado por Santa Catarina, mas há o crescimento do Jorge Seife, do PL, mas há uma diferença também de experiência. Raimundo tem todo um passado político, enquanto que Jorge Seife apenas esteve como secretário da Pesca e da Agricultura, alguma coisa assim ligada à Secretaria da Agricultura do governo federal. É a única experiência. Ele vem de uma família de pescadores, ou seja, de empresa de pescado, e não tem praticamente experiência nenhuma no campo político. E diante dessa conjectura nacional, eu acho que o eleitor está olhando mais para o lado da experiência, porque sabe que precisa de gente mais tarimbada na representatividade dentro do Senado do que eleger um novato, uma pessoa sem nenhuma experiência, só para dizer que chegou ao Senado e estará ao lado do presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja reeleito. Enfim, são temas da nossa política, nós vamos estar acompanhando de perto. Eu convido vocês a acompanharem, então, os meus comentários, tanto no paulochagas.net, tanto aqui na Nova Era TV, quanto lá no DI Regional, quanto na TV Barriga Verde, no portal TV Barriga Verde e também no portal Litoral Sul. Nós estamos nos encaminhando para isso, vamos estar fazendo uma cobertura através da Rádio Band no domingo. Convido vocês a nos ouvirem por lá. E as nossas análises, então, nas redes sociais, através do nosso virtual. É mais ou menos isso, meu amigo Céu, que a gente teve para dizer. Eu estava com saudade de ficar sozinho um pouco aqui. Eu estava trazendo alguns candidatos a deputados estaduais que pediram espaço, a gente trouxe. Os que não pediram, a gente não trouxe e não tem problema nenhum, respeito. Então não queriam. E hoje, então, eu estava com saudade de fazer o meu programa sozinho, de fazer as minhas conjecturas, as minhas colocações a respeito de todo esse processo. Boa eleição para vocês. Pensem muito bem em quem vão votar. Olhem ao redor do Brasil o que está acontecendo e sintam a realidade, porque depois, nem pintando a testa de vermelho, vocês serão avistados. Tenham esta certeza. Tá bom? Um grande abraço, o recado foi dado. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser, na segunda-feira, então, dia 3 de outubro. Até mais. Projeto Ilumina Pantanal. Hoje vamos mostrar para vocês a realização de um sonho do povo ribeirinho do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Depois de muitos anos e muita espera, chegou a luz tão esperada. Vamos acompanhar de perto como a luz transformou a vida dos ribeirinhos. Para nós aqui foi a melhor coisa que poderia acontecer,
porque hoje a gente tem uma energia que a gente fica o tempo todo, que você pode fazer um suco no liquidificador, você tem um freezer para você congelar seu peixe, nós temos geladeira para pôr nossas verduras, nossas frutas, então que coisa melhor. E você pode pagar da forma que você quiser, são só R$15 por mês, mas é uma coisa mínima que hoje te faz. Olha, meu guri, o meu neto que eu crio, ele tem problema de bronquite. E agora nós temos energia que dá para fazer a inalação em todas as crianças que têm problema de saúde. E graças a Deus é uma energia boa que aguenta fazer uma inalação. Então só tem que agradecer e dizer, foi a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu. Mas com a luz, aqui ajudou muito nós ribeirinhos. Muito mesmo, porque nós antigamente não tinha nem água gelada para nós tomar. Hoje em dia nós temos uma geladeira, agradeço que Deus abençoe o nosso ribeirinho, né? Nós gostamos, amemos a luz. Quem que fez? Quem que deu isso para vocês? Foi o nosso governador, com apoio do presidente. Se não fosse ele também... Né? Não vinha. Não vinha, né? Olha, é muito bom, né? Se a gente consegue uma carne fresca, a gente coloca na geladeira, um peixe, né? Demora mais, né? Não precisa estar salgando, aí às vezes se não salgar, ele estraga, né? Melhorou 100%. Eu tomar uma água gelada, uma fruta, a gente coloca, conserva mais, né? E hoje todo mundo tem, e ainda deu a geladeira para todo mundo ter a geladeira para tomar sua água gelada, conservar seus alimentos. Então não tem palavra mais. Mais de 2.000 unidades foram instaladas por todo o Pantanal sul-mato-grossense e a previsão é de que outras mais ainda sejam levadas e instaladas para levar luz e possibilidades para as famílias ribeirinhas. Expedição Pantanal 2022. Acompanhe pela Nova Era TV, nas nossas redes sociais e no nosso canal de YouTube.